Nesta semana vamos estudar sobre o poder da Palavra de Deus, os benefícios de estudá-la e também os benefícios de compartilharmos a Palavra de Deus com as pessoas. Deus tem várias formas de se revelar ao ser humano. Deus se revela pela natureza, a natureza mostra algo da majestade e do poder de Deus. Porém, é uma revelação incompleta, porque a natureza não fala, por exemplo, do plano de salvação. Mas através da natureza, como diz Romanos 1:20, Deus pode revelar a sua majestade, o seu poder, a sua existência, e por isso Romanos 1:20 diz que as pessoas que contemplam a natureza e não veem a majestade e o poder de Deus, elas são indesculpáveis, porque a natureza, a ordem do universo, gritam aos nossos ouvidos de que existe um Deus criador. Deus também se revela pela lei moral. De acordo com Romanos 2:14 e 15, Deus implantou no coração humano a lei moral. Independente da religião a qual a pessoa pertença, ou mesmo que ela não tenha religião alguma, todo mundo sabe que matar, roubar e estuprar é algo errado. E por quê? Porque Deus implantou esta lei moral no coração do ser humano e Deus pode revelar-se ao ser humano também por meio da lei moral. A Bíblia se constitui também numa revelação de Deus, porque em João 17:17 Cristo diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, através da Bíblia, Deus também se revela ao ser humano. E obviamente a principal revelação de Deus ao ser humano é a pessoa de Jesus Cristo. João 1,14 diz que o verbo, ou seja, o agente divino e ativo da criação, que é Cristo, se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. A maior revelação de Deus, obviamente, é Jesus Cristo. Mas precisamos demonstrar para as pessoas, além desses meios de revelação, que a Bíblia se constitui num meio de revelação muito poderoso e à nossa disposição, de forma palpável, para que o nosso coração e a nossa vida possam ser transformados. Para você ter uma ideia do poder da palavra de Deus, veja o que diz o Salmo 33, versos 6 e 9. Pela sua palavra, o Senhor fez os céus e todo o exército deles com o sopro de sua boca. Ele falou, aconteceu. Ele ordenou, passou a existir. Deus tem um poder tão magnífico que ele ordena e as coisas são criadas. Ou seja, a palavra de Deus é algo de extraordinário. No livro de Hebreus, no capítulo 1, verso 3, na verdade, capítulo 11, verso 3, eu vou ler para você na tradução ecumênica da Bíblia. O autor diz assim: pela fé, nós compreendemos que os mundos foram organizados pela palavra de Deus. Segue-se daí que o mundo visível não tem suas origens em aparências. E você percebe que na criação, quando Deus criou vegetais, criou animais, Deus os chamou à existência e eles passaram a existir, com exceção do ser humano. Em Gênesis 2:7, quando é dito que Deus formou o homem do pó da terra, o termo hebraico ali para formar indica que Deus fez questão de trabalhar com as próprias mãos o ser humano que ele havia criado do pó da terra. Mas veja o poder da palavra de Deus. Ele pode criar qualquer coisa sem matéria pré-existente. E ele é o criador, obviamente, da matéria. O detalhe que você precisa ter em mente quando estuda a Bíblia e quando a transmite para as pessoas é que este mesmo poder da palavra que sai da boca de Deus, que criou o mundo e criou o universo, este mesmo poder se encontra na Bíblia Sagrada. A palavra escrita de Deus é tão poderosa quanto a sua palavra falada. É por isso que o estudo da Bíblia
transforma radicalmente a vida das pessoas. E a Bíblia se utiliza de alguns símbolos para explicar o que ela mesma é. Por exemplo, no Salmo 119, verso 105, é dito assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A palavra de Deus é comparada a uma lâmpada porque ela tem a função de iluminar os nossos caminhos e mostrar se estamos andando pelo caminho certo ou não. Cada símbolo utilizado revela uma função da Bíblia. Então, quando ela é comparada a uma lâmpada, é porque ela ilumina os nossos caminhos, mostrando se estamos indo pelo caminho certo ou pelo caminho errado. Já em Jeremias 23, 29 é dito: não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha? Fogo e martelo eram usados para consumir, para na verdade, purificar, não é? O ouro. E também para criar espadas e tirar o restante daquilo que é desnecessário do metal para que o produto pudesse sair de excelente qualidade. Da mesma forma, a palavra de Deus é comparada a um fogo e a um martelo porque ela consome, ela tira a escória, o resto, aquela coisa ruim da nossa vida chamada pecado. E quando nós ajudamos as pessoas a aprenderem da Bíblia, a palavra de Deus pode transformar um coração endurecido e o fogo do amor divino pode consumir a escória do egoísmo, da ganância, do egocentrismo, da luxúria. Só que a Bíblia também é comparada a uma semente, em Lucas 8:11. Diz assim: esse é o sentido da parábola, a semente é a palavra de Deus. Na parábola do semeador, a Bíblia é comparada a uma semente, porque a semente simboliza a vida. Da mesma forma, Deus quer que a Bíblia dê vida a nós. Mas para isso, o solo do nosso coração deve de ser um bom solo para receber a palavra de Deus, a fim de que ela cresça, frutifique e nos ajude a produzirmos bons frutos pela influência do Espírito Santo. Jesus Cristo, em Mateus 4:4, utilizou-se de um outro símbolo que tem uma outra função, que apresenta uma outra função da Bíblia. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus Cristo aqui comparou a palavra de Deus ao pão nutritivo. Ou seja, a Bíblia é um alimento que pode satisfazer a nossa fome espiritual, a nossa fome de conhecimento e de sabermos a razão da nossa existência. E a palavra de Deus é um alimento que pode nutrir os nossos anseios espirituais, nutrir a nossa mente, nutrir o nosso corpo, nutrir toda a nossa vida. Então tenha em mente que a Bíblia que você tem à sua disposição, nela há o mesmo poder criador da palavra de Deus utilizada para criar o universo. E por isso é um privilégio você e eu termos isto à nossa disposição para podermos receber de Deus transformação e para recebermos de Deus qualidade de vida. Para finalizar, eu recordo a você que eu disponibilizo 2 e-books gratuitos para os meus internautas e ouvintes e telespectadores. Se você precisa ajudar a um filho adolescente ou quer aprender a lidar com o seu filho adolescente, tem um e-book, não é? Intitulado 5 maneiras de amar o seu filho adolescente. Você pode ir na descrição aqui do áudio, clicar no link, preencher os seus dados, baixar o e-book e além do e-book você vai receber uma sequência de e-mails sobre este assunto específico do seu interesse. Agora, pode ser que você
queira aprender a ter inteligência financeira bíblica, especialmente neste momento em que nós passamos por uma crise por causa do Covid-19, não seria maravilhoso você aprender com a palavra de Deus como superar qualquer crise, como sair das dívidas, como ter inteligência financeira? Você pode também fazer uso de um outro e-book que também se encontra na descrição deste áudio. E você também, ao baixar este e-book e colocar ali os seus dados e e-mail, você vai receber uma sequência de e-mails também sobre este assunto específico que é do seu interesse. Será uma honra para mim compartilhar com você um pouquinho daquilo que Deus tem me ensinado também acerca desses assuntos. Ok? Que Deus te abençoe, um forte abraço e até amanhã.